Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna. O pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 30 de dezembro de 2022. Estamos encerrando esse ano de 2022. Amanhã, sábado, é o último dia desse ano. Vamos começar um ano novo. Que esse ano novo marque uma vida nova na presença de Deus. Vamos à liturgia de hoje? A liturgia dessa sexta-feira está em Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15. E depois de versículos de 19 a 23. Nessa oitava de Natal, vamos ver o que Jesus tem para dizer para nós. Vamos acolher as palavras de salvação, as palavras de vida eterna que provém da boca do Senhor para nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à casa de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho de hoje é o mesmo evangelho que nós meditamos na festa dos Santos Inocentes. Hoje a gente meditou os versículos de 13 a 15 e depois de 19 a 23. Na festa dos Santos Inocentes meditamos esse evangelho do versículo de 13 a 18. No evangelho de hoje, a igreja suprime a citação do martírio dos Santos Inocentes e enfatiza as visões espirituais de São José. O que São José nos ensina nesse evangelho? Qual é a salvação que Deus ocultou para nós nessas palavras? São José, em sonhos, foi avisado por um anjo: toma Maria Santíssima, toma o menino e vai para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Querido, São José tinha tudo para pensar: foi apenas um sonho. Por que eu iria para o Egito? Eu não conheço ninguém no Egito. No Egito eles sequer cultuam um Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Egito é uma terra pagã que adoram falsos deuses. O Egito é uma terra pagã que perseguiu os judeus durante muitos anos, até que Moisés os libertasse do Egito. Agora já que Moisés libertou o povo do Egito, por que eu vou voltar para o Egito? É uma coisa completamente sem lógica humana. E por que Herodes ia querer matar o meu filho? Qual que é a lógica disso? Eu sou um homem pobre, a Santíssima Virgem é pobre, nós somos uma família pobre. Que interesse teria Herodes de matar esse menino? Por que o meu filho Herodes quereria matar? Talvez José poderia ter tido diversas dúvidas, diversos questionamentos. José tinha tudo para dizer, foi apenas um sonho, nada mais. Queridos, mas São José era um homem espiritual. A palavra de Deus vai dizer que José era justo. O Evangelho de Lucas vai dizer que José era justo. Ou seja, santo.
Ele era um homem espiritual. E ele percebeu que aquele sonho vinha de Deus. Que aquele anjo que falava com ele era semelhante àquele anjo que havia dito para ele: não temas receber Maria, porque o que nela se passou é obra do Espírito Santo. Como daquela vez São José ouviu a voz do anjo mais uma vez, ele percebe. O anjo era um mensageiro de Deus que em sonhos falava a ele. E contra toda a lógica humana, São José toma a Santíssima Virgem e foge para o Egito. Ele não tinha emprego no Egito, não tinha abrigo no Egito, não tinha casa. Ele teve uma experiência em Belém, de ir para Belém e ter que dormir no coxo, junto com os animais, porque não encontrou lugar para se hospedar em Belém. Será que ele encontraria lugar para se hospedar no Egito? Como que foi essa viagem de São José e da Santíssima Virgem para o Egito? Será que eles tinham provimentos? De uma hora para outra, vai para o Egito. Sem reserva econômica, sem dinheiro, sem nada. Acontece que São José confiou e obedeceu a Deus. E esse é o ponto-chave desse evangelho de hoje. Confiar e obedecer a Deus. Muitas vezes nas nossas vidas, a voz do Senhor vai nos falar de uma maneira que humanamente não faz sentido algum. Hoje as pessoas, por exemplo, hoje as pessoas querem diminuir a quantidade de filhos. Entendem que uma família numerosa é despesa demais, dá trabalho demais. Eu quero ter no máximo um filho, 2 filhos no máximo. Vou usar os meios anticoncepcionais que eu puder. Vou fazer vasectomia, vou fazer seja o que for, para não ter filhos. Não é assim que o mundo vive hoje? E a igreja diz que a gente não pode fazer vasectomia, que a gente não pode usar métodos anticoncepcionais artificiais. A igreja ensina que uma família numerosa é bênção. A igreja ensina que o casal se une em sagrado matrimônio para ter filhos. Inclusive é a promessa do matrimônio aceitar os filhos que virão da parte de Deus. E parece que não tem lógica nenhuma, não é? Sabe por quê? Porque o Deus de José era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele obedecia a Deus sem questionar. Hoje, nosso Deus tem sido nós mesmos. Cada um tem sido o seu próprio Deus. Eu faço o que eu quero, não o que Deus manda. A minha doutrina e a minha religião é a minha vontade. É uma auto-idolatria, uma egolatria. Depois de ter passado anos no Egito, o anjo diz: toma Maria, volta para a Terra Santa. E José obedece de pronto. Eu já tinha me estabelecido, já tinha arrumado emprego, já estava tudo certo, estava tudo tranquilo aqui no Egito. Toma Maria, o menino, volta para a Terra Santa. E José toma a Santíssima Virgem, o menino, e volta para a Terra Santa. Nossa Senhora não questiona José. O menino Jesus não pergunta: pai, para onde que nós vamos agora? Eles obedecem. Esse evangelho de hoje é o evangelho da obediência e da humildade. Só obedece quem é humilde. São José nos ensina a obedecer a Deus. Aquilo que depois os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, quando os fariseus haviam proibido Pedro, Tiago e João de pregar em nome do Senhor. Passados alguns dias, eles foram surpreendidos pregando. Eles são presos, são trazidos ao Sinédrio. E os fariseus falam para eles: nós não proibimos vocês de pregarem. E São Pedro diz: convém antes obedecer a Deus que aos homens. Obedeça. Obedeça a Deus. Mas como que eu vou obedecer a Deus se eu não conheço a Deus, se eu não ouço a voz de Deus? Se o anjo não me fala como falou com José, eu até quero obedecer a Deus, mas como? Que voz de Deus é essa que fala? Se eu não tenho sonhos com o anjo como José, e muito menos um anjo aparece para mim como apareceu para a Santíssima Virgem, Lucas 1:26. Como então eu vou obedecer a voz de Deus? Deus fala por meio da igreja. A Igreja Católica, Apostólica Romana, a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, o ensinamento da igreja ao longo desses 2000 anos de história é a voz de Deus. É a voz de Deus. Obedeça. Obedeça à igreja.
Porque obedecendo à igreja, você obedece a Deus. E você caminha por vias seguras e Herodes não vai matar o menino na sua alma. Hoje, século 21, Herodes quer matar o menino. Herodes é Satanás, o demônio. Ele quer matar o menino Jesus na sua alma. Ele quer arrancar o menino Jesus da sua alma. Obedeça à igreja. Obedeça os mandamentos da igreja. Guardar missa aos domingos. Comungar, ao menos pela Páscoa, confessar ao menos uma vez por ano. É claro que devemos confessar e comungar com muitíssima frequência. Confessar, no mínimo, todos os meses. Jejuar quando manda a igreja manda que a gente jejue às quartas-feiras de cinza, à sexta-feira santa, mas jejuar no mínimo toda sexta-feira é fundamental. E é mandamento, é obrigatório para o católico abster-se de carne toda sexta-feira. E dizimar segundo o costume. Esses são os mandamentos da igreja. Os mandamentos da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Desculpe. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus que fala pela igreja. Por meio das encíclicas dos santos padres, do Sagrado Magistério, nesses 2000 anos de história da igreja, um santo padre nunca entrou em contradição com aquilo que outro santo padre havia dito. A Santíssima Virgem Maria fala, por meio do Padre Gobi, no livro, nesse livro exatamente, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Aqui Nossa Senhora dá locuções interiores ao Padre Gobi, dá mensagens ao Padre Gobi. Nessas mensagens, numa das mensagens, Nossa Senhora diz que a gente tem que permanecer fiel ao ensinamento desses 2000 anos da igreja. Obedecendo à igreja, unido à Sagrada Tradição, à Sagrada Escritura, ao Sagrado Magistério, aquilo que a igreja ensinou e ensina ao longo desses 2000 anos, abstendo-se de novidades. Tudo que é novidade, teologia da libertação, teologia da prosperidade, tudo isso é lixo, tudo isso é novidade. Joga isso fora, obedeça à igreja. A tradição, ao magistério, às escrituras, obedeça. E como São José, se a igreja diz, levanta-te, vai para o Egito, vá para o Egito. Se a igreja diz, volta para a Terra Santa, volte para a Terra Santa. Deixe-se conduzir pelo Senhor. O Salmo 22 vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Deus quer te conduzir pelo pastor dele, que é o Santo Padre Papa. Pelos prados da Sagrada Tradição. Daquilo que a igreja sempre ensinou e sempre creu. Da Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E do Sagrado Magistério, que é o ensinamento dos Santos Padres e dos Papas. Deixe-se conduzir. Obedeça. Recline a cabeça com humildade e obedeça. Porque Deus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Que São José nos ensine a obedecer com humildade. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.